Bom, gente, vamos falar sobre o terceiro personagem. É o personagem que, quando eu falo, o mundo desaba em cima da minha cabeça. É o rei do crime, né? Quando eu olho para esse personagem, ele lembra muito o rei do crime. Muito o rei do crime. Só que o rei do crime era aquele personagem que por si só ele amedrontava, né? É aquele personagem, acho que é da Marvel, né? O rei do crime é da Marvel. Então, assim, é aquele personagem que por si só, né? Ele tomava com as próprias mãos os bandidos que ele queria matar e tal, papá. Enfim, era uma pessoa que pela estrutura física dele, né? Ele causava um grande temor. Só que vocês vão perguntar por que eu nunca chamei o Maligno de rei do crime, né? Apesar dele ter uma aparência muito parecida com o do rei do crime, ele é uma pessoa extremamente covarde, tá? Extremamente covarde. Ele é um cara das sombras. Ele gosta e ele atua sempre nas sombras. Sempre fazendo, entendeu? De tudo para atuar nas sombras. E assim, o rei do crime, ele tem uma inter-relação, né? Porque ele já esteve no poder, né? Por conta desses criminosos que eram os criminosos que de certa forma se articulavam com ele, né? Então, e ele se faz valer sempre da força desses outros criminosos, né? Eu tô assim com um monte de carro da polícia atrás de mim, né? Acho que é um só, né? Enfim, não sei porquê, tô a 80 km por hora. E esse criminoso, né? Essa pessoa que é o maligno, né? Cada vez que eu toco no nome dele, cada vez que eu falo, né, na pessoa desse cara, vocês não têm noção. É impressionante como o mundo desaba sobre a minha cabeça. É aquela situação em que eu recebo 1 milhão, mais 1 milhão de ameaças. Eu recebo 1 milhão. É a polícia penal, ó. É a polícia penal. Essa polícia aí que vocês estão vendo é a polícia que provavelmente vocês estão na cidade grande, né? E vocês nunca ouviram falar em polícia penal, né? Mas a polícia penal é a que transporta presos, né? Que se interrelaciona aí com os presídios da região, né? E as outras esferas da polícia, né? Basicamente eles fazem isso, transporte. Não sei se eles chegam a capturar presos, eu acho que não. Acho que isso é da polícia civil e militar, não sei, enfim. Mas a polícia penal, ela trabalha mais com esse transporte, né, desses presos. Estranhamente, eles não querem acelerar, né? Parece que não querem ir para lugar nenhum. E eu vou me manter aqui nos meus 80 km por hora, né? E devagar e sempre. E aí eu economizo gasolina. Mas, enfim, então você tem essa infraestrutura que, de certa forma, né, que respalda o maligno. Então o maligno, ele não precisa utilizar da força física dele, tá? Nem do lugar de autoridade que ele tem. Ele só precisa ligar para meia dúzia de criminosos e tudo que ele quer, sabe, acontece. Tudo vira assim, ó, num passe de mágica, num estalar de dedos, você tem toda essa situação, né, de perseguição aos outros, enfim, né? O maligno, ele tá sempre interrelacionado a qualquer tipo de poder. Não importa que delegado, não importa que prefeito, que secretários, não importa nada, ele está sempre dentro das esferas de poder. Isso é uma coisa assim bastante chocante, tá? Bastante chocante. O maligno, ele é muito mal falado pela população. E aí é uma situação que realmente, sabe, você fica assim impressionado com a raiva, sabe, que a população tem, né, das coisas que ele faz, né? É muito, mas é muito. É a prevaricação, é o fato de que ele não investiga, é o fato de que ele não deixa nenhuma investigação das pessoas que ele gosta, das pessoas que ele protege, sabe, irem pra frente. Então isso causa uma revolta gigantesca na população. Gigantesca. Então assim, não há ninguém que goste dele, tá? Tirando os criminosos, não há ninguém. Ele é mal falado. Ele fica assim numa situação que até assim, as esferas de saúde, né, que o tratam, também ficam pensando, caracoles, que quando ele vai infartar, né? Que devido à estrutura corporal dele, né? Sempre tem essa questão, né, de que em algum momento ele vai infartar, né? Porque, enfim, né, uma pessoa que só come tranqueira, que vive a pior vida do planeta Terra, né? Quando ele vai infartar. E eu ouço coisas engraçadíssimas nesse sentido, né? Que não foi dessa vez, enfim, né? Ele é o cara que realmente
ele é a pessoa mais desmoralizada dessa região, tá? Desmoralizada no sentido das pessoas falarem mal por trás, né? No sentido das pessoas odiarem, no sentido das pessoas todas saberem o que ele faz, o que ele fez no verão passado. Então, assim, e ele é a pessoa que não sai de nada. Ele não morre, ele continua vivo, mesmo com o pior estilo de vida do planeta, que é aquele ditado, né, que todo mundo fala que vaso ruim não quebra, né? E também ele não sai de nenhuma esfera de poder. O que as autoridades acabam fazendo? Tirando ele das coisas que são importantes, né? Como se realmente isso fosse fazer com que ele não prejudicasse determinados tipos de investigação e etc. O que não é verdade. Uma vez que ele está ali dentro, ele sabe de tudo. E ele ainda tem né, esse rapaz que trabalha para ele, tá? Para ele. Ele ainda tem esse rapaz aí que ele protege, que trabalha para ele, que é o documento falso, e que ele obtém absolutamente todo tipo de informação que ele tiver que obter para poder atrapalhar qualquer tipo de investigação que ele quiser atrapalhar. Então, assim, no final das contas, as coisas que estão dentro da cidade onde ele atua, todas essas situações, elas jamais vão para frente. E a população se sente, assim, numa situação que fica claro para todo mundo, né, que a justiça não funciona. Isso é muito triste. Isso realmente é muito triste. O quanto uma única pessoa, duas, né, com documento falso, conseguem atrapalhar, entendeu, uma cidade inteira. Conseguem, assim, de certa forma, né, manter toda essa situação caótica, né, toda essa situação num caos institucionalizado, né, num caos programado, né, para que nada funcione, né, e um caos que, de certa forma, é o caos que dá toda a propina, né, dá toda essa situação de dinheiro, né, que essas pessoas conseguem por fora. Então, assim, o maligno, ele é riquíssimo, ele é muito rico, ele é tido como um dos mais ricos da região, entendeu? Um dinheiro, assim, que jamais se justificaria frente ao emprego que ele tem ou frente ao cargo que ele tem, né? E há todo um esquema de lavagem gigantesca de dinheiro, porque ele se interrelaciona com a política, ele se interrelaciona, né, com várias pessoas que têm cargos em bancos e em instituições, né, que de certa forma estão ligadas a instituições financeiras. E aí ele tem essas interrelações que permitem a ele fazer um grande esquema e participar de um grande esquema de lavagem de dinheiro. O que é bastante complicado, né? Claro, né? A gente está falando de uma esfera pública que deveria ser uma esfera honesta, né? E no fim das contas o que a gente vê, né, é uma injustiça, é um caos, né, generalizado, né? O maligno foi muito afetado com a minha denúncia, foi muito afetado, porque a minha denúncia causou uma mudança de 3 delegados daqui da região. E por um bom tempo, tá? Esse pessoal trabalhou bem. Foi quando a gente teve o maior número de investigações, assim, o maior número de apurações de crimes sendo apurados. Até que no final das contas todas essas pessoas foram corrompidas, tá? Isso é muito triste, é muito triste. E eu entendo, tá? Imagine a seguinte situação. Imagine você como um delegado, tá? Como uma autoridade, que essa autoridade chega e prende criminosos, faz um monte de coisa, e aí você tem a sua delegacia invadida por um monte de autoridades te ameaçando, tá? Te ameaçando, que se você não soltar o fulano, o bicho vai pegar, entendeu? Imagine esse tipo de situação. É isso aqui que é vivenciado aqui, tá? Foi essa história que eu já presenciei aqui. E aí essas pessoas acabam se corrompendo, porque é uma vida mais fácil aceitar o dinheiro do crime organizado. Você tem aí uma vida confortável, né? Você fazer vista grossa para determinadas pessoas que você adoraria prender, mas que você nunca vai conseguir prender, porque o status quo é um status quo que te ameaça, é um status quo que te coage. Então, assim, é um status quo que está dentro das esferas de poder. Então, você imagina esse tipo de situação. Então, assim, e é um status quo que você também tem que trabalhar com gente que é totalmente corrupta. Então, essa situação do maligno é uma situação que, gente, é onde está a esfera de corrupção dentro dessas esferas de trabalho, entendeu? Das investigações. É ali, é a milícia no poder, é a milícia.
E aí você vê, claro, você vê toda essa situação, né? Que as autoridades passam, que a população passa, né? Você vê toda essa situação, uma situação que sinceramente você não consegue nem dizer como você vai mudar isso, né? Porque a primeira coisa que você teria que fazer é tirar a laranja podre de dentro do saco. E essa laranja podre é extremamente protegida. Então... E há também uma outra situação, que é uma situação que eu, assim, considero absurda no sistema público, que é a situação de que a pessoa está às beiras de se aposentar, tá? E aí ninguém quer prender. Ah, deixa pra lá. Eu vivi essa situação na vida real há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, dentro da universidade. Na universidade onde eu estudei, uma das universidades onde eu estudei, né, onde eu fiz a minha primeira graduação, aconteceu um crime assim muito hediondo. Foi um crime de pedofilia. E aí esse crime, como ele aconteceu dentro do campus, né, vocês viram o Tucano? Aqui tem bastante, é muito lindo. Aí, como esse crime ele aconteceu dentro do campus da universidade, né? Então, antes que isso fosse, né, enviado para as autoridades, houve toda uma investigação dentro do campus, né? Afinal, as universidades têm certa autonomia, né? Aí, nesse caso, eu achei que foi uma autonomia muito ruim. Mas, enfim. E aí, a história, né? Tinha lá a criança que contou o que aconteceu. Uma situação horrorosa. E aí, tinha o culpado que confessou o que aconteceu. E aí vinha o problema das autoridades que não sabiam o que fazer, as autoridades da instituição. E ele estava às beiras de se aposentar. E eu tive essa discussão, tá? Com uma das pessoas que estavam nessa esfera de poder na época. Que eu falei pra ele, é um absurdo se você deixar essa pessoa se formar. E simplesmente ele agiu igual Pôncio Pilatos. Ele falou, eu vou lavar as minhas mãos. A sociedade que dê conta disso no futuro. E, enfim, e hoje é a sociedade que está dando conta disso no futuro, tá? Hoje é a sociedade que tá dando conta desse rapaz. Que hoje já deve ser velho, como eu, né? Enfim, mas é essa sociedade que tá aí. Ó, de novo, eu tô sendo seguida por um cara, ó, vamos ver. Eu tô quase entre 70 km por hora, o cara tem toda a possibilidade do mundo de ultrapassar, né? Enfim, não vai, né? Vamos de novo, né? É o mesmo lugar. Vocês viram? Perto da Eixo, né? Então, assim, vamos ver, né? Quem é esse daí? E aí tá um cheiro horroroso aqui, vocês não têm noção. Cheiro de morte. Cheiro de morte. Tem muito disso aqui, tá? Uma poluição ambiental, assim, assustadora. E aí você tem, então, né? Essa figura, esse maligno, né? O cara agora tá se aproximando de mim, tá? E você tem aí esse maligno que tá, no fim das contas, né, nessa situação em que ninguém vai tirar. Como, né, aquela autoridade da universidade falou, problema da sociedade, ele já tá se formando e a gente tá na mesma situação, problema da sociedade, ele já tá se aposentando, né. E enquanto isso, todo mundo tem sua vida atrapalhada, todo mundo tem, né, sua vida infernizada por esse crime organizado. Infernizada. Eu agora vou dar passagem. Vamos ver. E o belezinha foi. Enfim. Não consegui ver onde era a placa do carro. Mas aí então você tem toda essa instância, né? Essa infraestrutura, essa situação, que é uma situação que não vai mudar, tá? É uma situação que não vai mudar. E é uma situação que esse cara não vai sair do poder, vai continuar. Ele não vai estar mais em outras esferas de poder, porque ele não consegue mais fazer parte, né, de muitas coisas importantes. Aqui é a entrada para a cidade de Irapuru, tá? Essa cidade que eu falei para vocês, ó, aqui a placa, ó, Irapuru, né? Que a placa tá voltada pro lado de cá, né? Pro lado de dentro, né? Tá aqui. É essa cidade aí, que é a cidade que tem o pior índice de pedofilia da região aqui. Talvez se equipare, né, à cidade de Panorama, né? Que a cidade de Panorama aqui é tida como bicho, né? O inferno na terra, né? E que é a cidade fronteiriça, né, com os outros estados. Então, assim, você tem essa infraestrutura do maligno, que é essa infraestrutura que vai ficar desse jeito, tá? E a gente vai ter que lidar, né, com isso pro resto da nossa vida, tá?
até que ele morra. Por isso que fica todo mundo rezando aí, né? Fazendo sua novena, né? Pedindo pra ele passar dessa pra melhor, entendeu? Não é à toa, né? Mas, como eu já fiz questão de dizer, né? Vaso ruim não quebra. Aquele ali vai viver até os 100 e poucos anos, né? Pra incomodar muita gente, né? O NPC do jogo, né? É aquele que vai ficar ali, né? Pra poder testar todo mundo, sabe? Testar todo mundo que é humano aqui, né? Então, enfim. E o maligno, mais interessante do maligno, só pra finalizar, né? Porque não há muito o que dizer, né? Enfim. O maligno, ele ainda tem uma relação gigantesca em função do cargo dele, em função de quem ele é, com toda essa estrutura de criminosos de outros locais. Que isso é o mais interessante de tudo, que é o fato de que eu falo do maligno e o vagabundo que tá lá no meu telhado, ele surta. Eu falo do maligno e ele invade meu celular e tira o meu celular do ar, entendeu? Então, assim, esse é o poder do maligno, que é o poder do documento falso. Que é o documento falso dizendo, ó, não mexa no meu patrão. Ele não, sabe? Não mexa nele, entendeu? Como se realmente eu tivesse, sabe, algum medo dele, a partir do momento que eles já fizeram tudo que eles poderiam fazer, né? Pra poder me atacar. Então eu tô vivendo tudo isso, né? Fazer o quê, né? Então por que não falar, né? Por que não contar? Por que não trazer tudo isso à tona, né? Por que não trazer toda essa podridão, toda essa nojeira, sabe, à tona? Vamos simplesmente deixar, né? E aí se algo acontecer comigo, né, ele vai ser o primeiro a ser investigado. O que vocês acham disso, né? Pois é, porque ele é a pessoa que eu não posso nem chegar perto, que o mundo desaba em cima da minha cabeça, né? Enfim, né? E é isso, eu realmente não tenho mais o que dizer, não. É uma ligação com toda a criminalidade, é uma permissividade, é um atrapalhar de qualquer investigação que ocorra. É todo mundo querendo castrar os poderes dele, mas ninguém consegue fazer nada, tá? Ninguém consegue fazer nada e ele continua aí firme e forte, mais maligno do que nunca, tá? Porque esse é o maligno, o apelido vem disso mesmo, né? Vem dessa capacidade de gerar o mal, de fazer o mal. E não necessariamente fazer isso através de uma violência corporal dele, né? Mas fazer isso através de uma violência que seja essa violência, diríamos assim, abre aspas, comedida, planejada, articulada, tá? Esse realmente é o poder do maligno. É o poder de contaminar tudo, é o poder de certa forma, fazer com que todo mundo tenha medo dele através das coisas que ele pode fazer, né? Através dos poderes que ele pode articular, através das invasões que ele pode causar, entendeu? Então, assim, esse é o maligno, tá? E vocês conheceram o terceiro personagem dessa história.